Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos juntos mais uma vez, gravando mais um vídeo. Lembrando a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, vá lá no canal Antônio Lima Braga Júnior no YouTube, faça a sua inscrição, clique no sininho para que você possa receber as notificações e, consequentemente, ser avisado à medida que nós postamos novos vídeos. Lembro a você também que nós estamos no Instagram e também estamos no Facebook, onde além do vídeo nós também colocamos os versículos do capítulo que nós comentamos aos domingos. Eu começo o nosso vídeo perguntando para você, de qual igreja você pertence? Essa é uma pergunta comum, mas que não existia no início da era cristã, pois obviamente pertenciam à única igreja, eles pertenciam a Jesus Cristo. No capítulo de hoje, o 11º do livro de Atos, vamos até uma cidade chamada Antioquia da Síria. Ela era a terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas, evidentemente, de Roma e também de Alexandria. Atualmente, ela é a moderna cidade de Antáquia e fica no território turco hoje em dia. Pedro estava de volta à cidade de Jerusalém, logo após estar na casa de Cornélio. Lembra que a gente viu na semana passada? E acompanhando a sua conversão, né? A conversão de Cornélio, como nós vimos na semana anterior. Entretanto, quando ele chegou a Jerusalém, foi imediatamente acusado pelos seus companheiros judeus de comer com Cornélio, pois ele era um gentil. Em vez de discutir, Pedro simplesmente explica detalhadamente sua visão e o que tinha acontecido. Ele finalizou dizendo aos apóstolos e outros irmãos reunidos que Jesus queria que o Espírito Santo fosse concedido tanto para os gentios como para os judeus. Um gentil era qualquer pessoa que não fosse judeu. A maioria dos judeus pensava que Deus oferecia a salvação exclusivamente para eles, por ter-lhes oferecido a lei. Um outro grupo menor acreditava que os gentios poderiam sim ser salvos, desde que seguisse todas as leis e tradições judaicas. Os dois grupos estavam enganados. O pilar da lei judaica era a circuncisão, guardar o sábado e as dietas alimentares. Então eles estavam acusando Pedro pelas dietas alimentares. A promessa de Deus em alcançar todas as nações permeia toda a Bíblia. Eu vou citar dois trechos para vocês, no início e no final da Bíblia. No início, está lá em Gênesis 12:3, que diz assim: "E em ti serão benditas todas as famílias da terra." E no final, está lá em Malaquias 1:11, que está escrito: "Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome. Em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos." Durante toda a Bíblia, a gente vê que as promessas de Deus são para todos nós. Entretanto, era uma condição difícil de ser aceita entre os judeus, mesmo os judeus que aceitaram Jesus. Frequentemente somos levados a aceitar somente partes da Bíblia. Isso ocorre sempre. Aquela que mais nos convém. A verdade absoluta está em todo o conteúdo da Bíblia. As adaptações não fazem parte dos planos de Deus. Não tente fazer com que a Bíblia seja o seu livro. A Bíblia é um conjunto de livros completo para a salvação de nossas vidas. A discussão aí terminou, né? Diante das explicações de Pedro, eles entenderam que a salvação era para todos. Mesmo assim, houve resistência de alguns e a igreja ainda vinha a sofrer com discussões que permearam durante todo o primeiro século. Mas o que Antioquia tinha ou tem de tão importante nesse contexto? Como nós vimos, após a morte de Estevão, muitos cristãos que ali moravam em Jerusalém se espalharam pelas regiões ao redor, levando a palavra do Senhor para lugares onde ainda não havia sido pregada. Inicialmente eles pregaram a palavra apenas para os judeus,
Mas como foram indo para locais onde tinham gentios, outros povos também começaram a ser alcançados. Ouvir a palavra de Deus é o suficiente. Não se faz necessário promessas de bens materiais e milagres. Lá em Romanos 10:17 está escrito assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A igreja de Antioquia foi a primeira a aceitar cristãos gentios, possivelmente um dos passos mais ousados e importantes para o crescimento do cristianismo. Antioquia se tornou o principal centro de conversão de gentios ao cristianismo, sendo assim mais inovadora e revolucionária, inclusive mesmo do que a igreja de Jerusalém. Na Bíblia inteira não há um único relato de alguém que tenha se convertido à igreja. Como assim? Não. Eles se converteram a Jesus. Contudo, é muito comum ouvirmos que fulano saiu da igreja ou que então voltou para a igreja. Muitos evangelistas, infelizmente, saem pelas ruas anunciando a igreja, a cura, os milagres, as bênçãos materiais, etc. Poucos parecem ter interesse pela pregação da palavra. O resultado são pessoas convertidas à igreja e não ao Senhor. Vamos agora analisar o versículo 22 desse capítulo 11 que nós estamos vendo. Lá está escrito assim: e chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Primeiro, a igreja tem ouvidos. Segundo, ela é singular, a igreja. Terceiro, ela também é plural, porque eles enviaram Barnabé. Podemos com isso aprender que a igreja na Bíblia não é um prédio ou uma denominação, uma placa. Ela é composta de pessoas. Somos nós. A igreja em Jerusalém simplesmente era pessoas convertidas ao Senhor que ouviram da conversão de outros e mandaram ajuda na pessoa de Barnabé. Quando Barnabé chegou em Antioquia, ele ficou alegre ao ver a graça de Deus entre os novos convertidos. Está lá no versículo 23. Como é possível ver a graça de Deus? Lá em Tito, se você puder, leia Tito 2, versículo 11 e 13, está escrito assim: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Barnabé viu em Antioquia pessoas com vidas transformadas pela graça de Deus. Muitos se orgulham em dizer que estão sempre firmes na igreja, mas na verdade temos que estar firmes no Senhor. O trabalho realizado por Barnabé e outros ali resultou na união de pessoas ao Senhor. Este é o ponto da conversão. Deus está nos oferecendo paz e reconciliação em Cristo, e isso nos dá a união a Ele para toda a eternidade. Voltemos à pergunta que eu fiz no início do vídeo. De qual igreja é você? Basta fazermos uma análise daquele contexto em Antioquia. Eles eram católicos? Eles eram batistas? Eles eram presbiterianos? Eles eram mórmons? Eles eram assembleianos? Não. Era uma filial da igreja de Jerusalém? Também não. Mesmo que os mensageiros saíram lá de Jerusalém. Acontece que eles saíram de Jerusalém e pregaram a doutrina de Jesus Cristo e não pregaram a igreja deles lá em Jerusalém. Eles não pregaram a igreja, eles pregaram Jesus. Sendo assim, devemos nos ater a sermos chamados da igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos cristãos, pois foi assim que eles foram chamados pela primeira vez, está lá no versículo 26. Naqueles dias surgiram um profeta chamado Ágabo, que predisse uma grande fome a caminho do mundo romano
que veio a se cumprir durante o reinado de Cláudio, que foi de 41 a 54 depois de Cristo. Houve então a motivação dos cristãos daquele lugar em enviar ajuda aos irmãos que viviam na Judéia, praticando assim um cristianismo de verdade. Essa é a mensagem que Jesus nos deixou. O amor mútuo entre a igreja, que somos nós. Um bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.